Vamos dar continuidade à leitura do livro Lar Adventista, capítulo 24, Tamanho da Família. E, sinceramente, eu acredito que hoje você vai ficar com uma pulga atrás da orelha em relação à leitura. O tema de hoje é considerações de economia e como, às vezes, problemas são trazidos à igreja. Quando a autora menciona aqui considerações de economia, nós vamos ver e perceber que Jesus uma certa vez mencionou que os pobres nós sempre teremos conosco. Agora, observe o que a autora do livro, Ellen White, vai falar, deixou para nós escritos no livro O Lar Adventista, sobre economia e sobre quem não tem condições financeiras para criar e educar filhos, fazendo-o ser uma bênção para a família e para a sociedade. Vamos para a leitura? Devem os pais considerar com calma que provisões podem ser feitas para os filhos. E ela continua dizendo assim: não têm direito de os porem no mundo para serem uma carga aos outros. Você já começa a perceber aqui que se a família não tem condições de sustentar um filho, 2 filhos, 3 filhos, é melhor não tê-los. Porque, segundo a autora, não posso eu ter um filho, não ter condições de sustentá-lo e cobrar de outros que sustentem o meu filho. E isso tem acontecido e tem acontecido muito. Mas nós vamos ler o contexto todo para entender em que ponto que ela está mencionando sobre essas condições de não se colocar filhos no mundo para serem sustentados por outras pessoas. Tem eles um meio de vida em que podem confiar quanto ao sustento da família? Eles são os pais. De maneira a não se tornarem pesados aos outros, ela repete aqui essa questão de não colocarmos sobre outras pessoas a responsabilidade que compete a nós, pais, de sustentarmos nossos filhos. E ela responde a essa pergunta que ela fez dizendo assim: se o não tem, cometem um crime em trazer filhos ao mundo para sofrerem por falta do necessário cuidado, alimento e vestuário. Ontem nós mencionamos que era pecado aumentar a família caso fosse causar danos para a mãe, não tivessem condições de instruir, de educar, de ensinar os filhos. É pecado aumentar a família. Hoje nós estamos vendo que se não tem condições de sustentar os filhos, é pecado, é um crime, e crime é pecado, trazê-los ao mundo. A autora Ellen White continua dizendo assim: os que são seriamente deficientes em tato comercial, ou seja, não sabem lidar comercialmente, e os menos qualificados para se ajustarem no mundo, em questões financeiras, geralmente enchem a casa de filhos. E não é o que acontece na maioria das regiões, até mesmo do nosso país, onde as pessoas têm menos condições financeiras, têm uma maior quantidade de filhos. E ela continua dizendo assim: ao passo que os habilidosos para adquirir propriedades em geral não têm mais filhos do que aqueles que podem bem atender. Ou seja, as famílias que têm condição, as famílias que sabem negociar, que sabem adquirir rendas, essas têm poucos filhos. Que interessante isso. Parece que se eu não consigo trabalhar, se eu não consigo me sustentar, se eu não consigo sustentar minha família, então eu vou ter um monte de filho para ganhar do governo o sustento para os meus filhos. E parece que os filhos passaram a ser um negócio. Eu vou ter filhos para conseguir ter dinheiro. Isso é um crime, a autora diz. Talvez você esteja já começando a ficar
surpreso com o que eu estou mencionando aqui, né? Até porque Jesus disse uma certa vez: os pobres sempre terão convosco. Vamos entender isso? Os que não estão qualificados para cuidarem de si não deviam ter filhos. Como conciliar essa questão de uma família pobre tendo filhos e Jesus dizendo: os pobres vocês sempre terão convosco, e essa questão de ser um crime uma família pobre ter muitos filhos? A Bíblia Sagrada, e eu convido você a ler a Bíblia, menciona em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 16, são 11 versos apenas que eu peço para você ler, uma exortação à prática de vários deveres dos cristãos, tanto sociais quanto coletivos. Então é importante você ler esse capítulo, pelo menos esses versos que eu estou sugerindo desse capítulo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, para você entender o que Paulo está falando aqui aos moradores da cidade de Tessalônica. Porque aqui são exortações quanto à prática dos deveres cristãos, a vida do cristão, a praticidade da vida cristã, tanto em aspectos sociais, ou seja, sustento, auxílio, quanto a outras famílias, e coletivos. Então, leia esse texto. Vamos continuar lendo o livro O Lar Adventista. Como às vezes problemas são trazidos à igreja. A igreja já enfrenta inúmeros problemas pela rejeição do Evangelho de Cristo, pela influência de pessoas que de fato não se converteram, sendo membros da igreja. Mas há outro problema que é trazido à igreja. Vamos ler? Muitos que mal podem viver solteiros resolvem casar e formar uma família, quando sabem que não tem com que sustentá-la. Já solteiro passa dificuldade. E aí parece que se encanta de uma solteira, um homem solteiro, se encanta de uma mulher solteira que também passa necessidade. Ambos não têm habilidade para adquirir posses e se sustentar. E os dois casam. E o que acontece? Trazem esse problema para a igreja. Olha só, a leitura diz assim do livro Lar Adventista: e o que é pior, não tem o governo da família, não se governam, não conseguem se orientar, não são sábios na condução dos deveres de uma família. Toda a sua conduta em família é marcada por hábitos de desleixo, ou seja, não se importam com nada, a higiene não tem importância, princípios da palavra de Deus não têm importância, compromissos com levantar cedo, estudar, trabalhar, parece que não tem importância, são desleixados. Têm apenas pouco controle de si mesmos, são irascíveis, e o que é isso? Se irritam com facilidade, impacientes, mal-humorados. Por quê? Porque pensam que os outros devem sustentá-los. Porque pensam que o governo deve dar tudo o que necessitam. Que as pessoas que têm mais condições financeiras devem dar a eles aquilo que eles precisam. Se você leu 2 Tessalonicenses, se você ler, e eu convido você a ler 2 Tessalonicenses capítulo 3, você vai encontrar um verso ali que é assim o X da questão para isso que a autora Ellen White está mencionando aqui no livro Lar Adventista. Nós vamos mencionar daqui a pouquinho sobre isso. Continuando a leitura do livro. Quando essas pessoas abraçam a mensagem, ou seja, se convertem, tornam-se cristãos,
consideram-se habilitadas à assistência de seus irmãos mais afortunados. O que elas pensam? Bom, quem tem condição agora e é membro da igreja tem que me sustentar. E se as suas expectativas não são satisfeitas, se não recebem dos membros da igreja que têm mais condição financeira, queixam-se da igreja e acusam-nos de não viverem sua fé. Meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando a leitura, pare um pouco para pensar nisso aqui. Porque quem tem mais condição financeira, se ajuda os necessitados, faz uma grande obra. Agora, se não ajuda alguém que poderia ter condição e não o faz por merecer, ela não pode se queixar que não está sendo ajudada dos mais afortunados, dos que têm mais condição financeira. Porque olha o que Paulo escreveu aqui, ó. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E aí? Ellen White está errada? O apóstolo Paulo está errado? Ah, mas Jesus Cristo diz que os pobres a gente sempre vai ter conosco, nós temos que ajudá-los, temos que sustentá-los. Uma coisa é ser pobre e trabalhador, e a outra coisa é ser um pobre que não trabalha e acha que os outros devem sustentá-lo. Continuando a leitura aqui do livro Lar Adventista, ela diz assim: quem deveria sofrer nesse caso? Uma pessoa que é pobre porque não trabalha, quer que os outros o sustentem. Acha-se no direito de que o governo tem que sustentá-lo, de que as pessoas cristãs que têm mais condição financeira devem sustentá-lo. Deve a causa de Deus ser consumida e esgotados os tesouros em diferentes lugares para que sejam cuidadas essas grandes famílias de pobres? Resposta da autora: não. Assim como Paulo escreveu aos Tessalonicenses: quem não trabalha, que não coma. Você deve buscar o seu sustento. Deus, quando Adão e Eva comeram do fruto que não era para comer, disse assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas tem pessoas que acham-se no direito: não, eu não preciso trabalhar porque os outros têm que me sustentar. Isso é outro crime. Terminando a leitura aqui. Os pais têm que sofrer as consequências. Colocou filho no mundo, sustente. Vá em busca de trabalho, sustente. Eles não sofrerão, em sentido geral, maior falta após aceitar o sábado do que a que experimentavam antes. Muita gente está habituada a cobrar. Eu tenho meus direitos, e esquece os seus deveres. Nós temos deveres também. E Deus nos ensina, nos princípios da tua palavra, que devemos ajudar os pobres, mas aqueles que por uma calamidade, por uma catástrofe, por uma enfermidade, são pobres. E trabalhadores buscam o seu sustento. Mas aqueles que não querem fazer nada, só cobrar dos outros, segundo o apóstolo Paulo, que também não coma. Por isso o taxativo não da autora Ellen White nessa leitura de hoje. Convido você a não somente ler, acompanhar a leitura do livro Lar Adventista, mas leia a Bíblia Sagrada. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 16. E cante um hino do Novenário Adventista. Estude com a sua família, faça um culto com a sua família no seu lar, influencie outras famílias também, convide outras famílias para estudarem a Bíblia com você, para lerem a Bíblia com você. Cante o hino: eu sou um pobre peregrino. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu não consigo ver no livro de Ellen White, o livro Lar Adventista, algo que seja contrário aos princípios da Bíblia Sagrada, da Tua Palavra. Pelo contrário, Senhor,
eu vejo aqui uma luz menor, que são os livros de Ellen White, dando-nos entendimento sobre uma luz maior, que é a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso, ó Pai, nos ajude a viver os princípios, nos ensine a viver os princípios, a buscarmos o nosso sustento, a instrução e orientação dos nossos filhos, para que não venhamos a ser uma carga, um peso para outras famílias, para outras pessoas, até mesmo para a igreja. Te suplico, em nome de Jesus. Amém. Comente no canal do YouTube o que você acha a respeito dessa leitura. Se inscreva no canal, acompanhe a leitura, leia a Bíblia, cante com a sua família os hinos sugeridos e sejamos a força da nação.